Olá a todos, salve Maria. Hoje farei um vídeo que foi pedido por um amigo, ele deu essa sugestão e eu achei bem interessante tratar, que é sobre o espiritismo. Eu não fiz roteiro, não fiz nada, eu sairei falando o que vir na minha cabeça sobre esse tema. Antes, eu gostaria de falar, considerem se tornar membros. Postei hoje o vídeo sobre uma homilia de São João Crisóstomo, muito interessante e proibida aqui no YouTube, se é que me entendem. Então vamos lá. O Espiritismo, uma seita que se diz cristã, que se proliferou como um câncer no Brasil. E eu quero deixar claro que isso daí, isso que eu estou falando aqui, não é um ataque à pessoa, né, aos espíritas, e sim ao espiritismo, porque é uma seita herética que leva muitas almas à perdição. Então é evidente que ela deve ser tratada com uma certa um certo combate mesmo, né? Forte. Até porque há muito charlatanismo e blasfêmias, como falarei mais adiante. Eu li um livro do padre Júlio Maria Lombardi, né? Um padre belga que veio para o Brasil. Ele foi muito importante para a evangelização, já que os jesuítas eles foram expulsos pelo Marquês de Pombal, né? do, de todo o Império Português, e provavelmente isso que desencadeou esse sincretismo, essa falta de seriedade com a religião. E talvez por esse motivo, que eu não sei explicar muito bem ainda, mas o espiritismo se proliferou como um câncer, coisa que não aconteceu na Europa, né? Não aconteceu na França. Allan Kardec, quem criou o espiritismo, né? Dando um panorama geral para quem não sabe, ele foi um maçom, um racista, né? Ele falava que as almas dos franceses eram as mais superiores. Enfim, enquanto dos africanos, já sabe, né? E no século XIX ele encontrou a gnose, né? Ele encontrou uma doutrina que Jesus supostamente é uma doutrina esotérica, né? Então Jesus por algum motivo não quis que fosse revelado quando ele instituiu a sua igreja. E Allan Kardec, com a sua pouca soberba, trouxe para nós essa novidade que ninguém sabia. Alguns espíritas eles tentam distorcer as falas de Orígenes para falar que tem base patrística, mas não, tá? Orígenes ele acreditava sim uma heresia que era que as almas existiam antes de se unirem ao corpo, né, na fecundação, mas ele não acreditava em reencarnação, ele só acreditava que as almas já existiam antes de se unirem ao corpo, mas não que tinham várias vidas. Então, implicações bíblicas. Em Hebreus diz que nós só vivemos uma vez, morremos e já tem o nosso julgamento, né? Não há uma aprimoração de alma. As implicações que você aceitando o espiritismo tem que aceitar é que, sei lá, você não precisa ajudar a criança que está morrendo de fome na África porque ela é uma alma na outra vida muito ruim e, portanto, ela merece todos aqueles tormentos, né? Enfim, o espiritismo é realmente aquela religião, que eu nem sei se pode se chamar de religião, que se diz cristã, já vou falar por que que não é cristã, que não tem nenhum rigor intelectual, nenhum rigor filosófico. É aquela religião realmente para, sei lá, para aquele boomerzão entrar, aquela elite que não quer participar de macumba, mas quer ao mesmo tempo, sabe? Aí vai é a macumba elitizada, né? Macumba dos maçons, o espiritismo. E não tem nenhum rigor algum, não tem rigor intelectual nenhum. É uma doutrina que até, sei lá, o cristianismo judaizante tem argumentos melhores. Até tem mais base bíblica, né? Até, sei lá, cara, qualquer seita aí tem é mais bem fundamentado, tem algum rigor, né? O espiritismo é realmente muito muito fraco, muito 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 fraco. E você considera que o maçom
no século XIX trouxe essa. É realmente algo bem gnóstico, né? Ele trouxe esse conhecimento escondido, que a igreja não sabia, né? Cristo não teria sido claro, é realmente aquele negócio gnóstico. O exotérico versus o esotérico, né? E, enfim, o Conde, aqui do YouTube, o Conde Lupex, né? Que ele tem um canal, evidentemente a maioria aqui deve conhecer, ele tem um canal quase 5 vezes maior que o meu. Ele já fez uns vídeos há muito tempo atrás contra o Espiritismo. Esse livro, Espiritismo, Doutrina e Prática Desmascarada, do padre Júlio Maria, eu recomendo para vocês verem que já na época dele aqui no Brasil, ali no século XIX, era muito. Tinha muita fraude e ele conseguia desmascarar, assim, tudo perfeitamente. O... Mas antes vamos falar por que o Espiritismo ele não é uma religião cristã. Ele não é uma denominação cristã, né? Para algo ser uma denominação cristã, você tem que aceitar alguns pré-requisitos. Que Jesus é o Messias, né? Ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Cristo significa Messias, né? E o que é o Messias, esperado no Antigo Testamento? É realmente o homem que morreria pela humanidade. O cristianismo, ele não tem essa, né? Você, pelos seus próprios méritos, você vai aprimorando sua alma. Nem vai entrar na como isso daí implica que o mundo só piora. Como é que as pessoas só pioram, né? Só se degeneram. Como é que a gente estaria numa evolução espiritual, né? Impossível. E, enfim, aí você vai se desenvolvendo e você vai pagando pelos seus pecados até atingir ali a gnose, né? Cristo, o que ele veio fazer aqui, sei lá, eles não sabem explicar. Não foi para morrer pelos nossos pecados. Então, se você nega que Cristo morreu pelos nossos pecados, você não pode falar que a sua religião é cristã. Essa é a base do cristianismo, né? Nem tô entrando aqui na divindade de Cristo, enfim. É realmente Cristo ele morreu pelos nossos pecados, a gente não ser condenado eternamente na chama infernal, né? Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. No Brasil, a gente teve um grande combate do espiritismo por parte do Padre Quevedo, né? Eu tenho umas discordâncias ferrenhas com o Padre Quevedo, mas ele chegava naquele charlatão blasfemo do Chico Xavier. E certa vez, um exemplo interessante é que ele chegou ali e falou pro Chico que supostamente estava incorporando Santo Agostinho. Sabe o que ele faz? Ele fala em latim com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era fluente em latim. E para surpresa de muitos, ou de 0 pessoas, o Chico Xavier, o charlatão, influenciado pelo diabo, não soube responder. Acho que o Santo Agostinho ele desaprendeu latim depois que morreu, sei lá, a alma dele desaprimorou, né? Perdeu o conhecimento, não sei. Realmente não dá para entender. Mas, agora vamos falar. Vocês sabiam uma coisa interessante? Que Chico Xavier, ele falava que Santo Inácio de Loyola, o criador da Companhia de Jesus, né, dos jesuítas, estava influenciado, ele seguia as ordens de Satanás. Ele falava isso. Esse blasfemo, charlatão blasfemo do Chico Xavier, ele falava isso de Santo Inácio de Loyola. E cara, eu sei que eu tô parecendo meio duro aqui, eu não tô falando com os. Pra quem frequenta essa seita aí, né? Não tô sendo duro com vocês, tá? Eu tô sendo duro com os líderes dessa seita. Allan Kardec e Chico Xavier. Chico Xavier foi líder aqui, evidentemente, de uma seita que levou à perdição de muita gente, inclusive dele. E, cara, como São Francisco de Sales, os santos dizem, a gente deve tomar o julgamento mais caridoso e sempre, né? Só que, com os inimigos da igreja, os chefes das heresias, São Francisco de Sales diz, nós devemos apagá-los o mais rápido possível. Porque se uma pessoa ela se dá bate de frente com essa argumentação e porque antigamente era muito mais difícil, né, de você reverter a situação. Hoje a gente tem informação muito rápido, mas a pessoa ela pode se confundir na fé. Então os chefes das heresias, os líderes dessas seitas, eles devem ser apagados. Eles devem ser destruídos. Porque eles são inimigos da igreja, e a igreja é o corpo místico de Cristo. Eles não são nossos inimigos pessoais, como Cristo manda a gente amar e orar pelos nossos inimigos pessoais. Não, os chefes das heresias, eles são inimigos da igreja. Então Chico Xavier
falar que Santo Inácio de Loyola estava influenciado pelo demônio. Chico Xavier, você já foi desmascarado botando fantasminha ali, a Chica da. Como é que é? A mulher lá com o negócio de Gasparzinho. Você que é influenciado pelo Satanás. Você que levou milhões de almas, milhares, né, centenas, para perdição. Você é um influenciado pelo Satanás. Eu imagino como que você deve ter medo da companhia de Jesus. Porque é ela que trouxe o evangelho. Ela que levou o evangelho para o Brasil. Eu imagino como que você tem medo dos jesuítas. De te desmascararem. Mascarar essa sua seita maldita. Porque você ama o mundo. Os jesuítas, Santo Inácio de Loyola, ama a Deus, ama a doutrina de Cristo, que Cristo criou, que é a Santa Igreja Una Católica. Você falar que Santo Inácio de Loyola, cara, nem tava possuído pelo demônio, cara. Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessa? Eu acho difícil não torcer pra um cara desse estar no inferno. Blasfemar contra um santo da igreja, assim. Allan Kardec, então, nem se fale. Sei que eu não deveria fazer isso, né? Mas você vê o que esses caras eles falam. Tem um artigo do catequista que ele mostra, né? Allan Kardec, enfim. É isso, a religião morta, né, da França, que você vê que a baixa intelectualidade do Brasil abraçou essa religião estúpida, pérfida, enganadora de almas, né? E o pouco de verdade que resta no espiritismo é a ação demoníaca, evidentemente, né? Enfim, acho que eu não tenho mais nada a pontuar aqui, nem vai ter edição esse vídeo. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Acho que foi só isso mesmo. Se você é espírita, novamente, se você caiu aqui, se meu vídeo furou a bolha, que eu acho que não vai furar porque nem vai ter edição, mas saiba que a sua religião é falsa. Espero que você se converta na Santíssima Igreja Unicatólica. É isso, salve Maria. Combatemos os hereges. Viva Cristo Rei, sempre.